Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto. Serei mediador dessa semana. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Nessa semana, para conversar sobre o ano de 2023, o primeiro ano do governo Lula III, convidamos Joyce Luz, cientista política, pós-doc da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Eduardo Barbabella, também cientista político, coordenador do Manchetômetro e investigador auxiliar do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa. Olá, pessoal, bem-vindos. Bem-vinda, Joyce, de novo, Dudu. Eu que agradeço o convite de estar mais uma vez aqui com vocês. Oi, André. Oi, Joyce. É um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre um tema tão importante quanto é a relação entre executivo e legislativo no Brasil. Vamos lá. 2023 começou com a invasão do Congresso por bolsonaristas e as reeleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco às presidências da Câmara e do Senado. O ano também foi marcado por ataques do presidente Lula contra o Banco Central, que, agora independente, se recusou a baixar os juros da economia por meses. Pressões sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conseguiu, mesmo assim, aprovar o novo arcabouço fiscal no Congresso. Além de uma mini-reforma ministerial antecipada para acomodar partidos do Centrão, que não ficaram satisfeitos com os nomes indicados por Lula no início do governo. Pequeno resumo. Começando pelo ano legislativo, Joyce. Como você avalia a relação entre executivo e legislativo? E pensando em 2 pontos. A forma de negociar, pensando em emendas parlamentares e também o sucesso do governo com a sua pauta. Podemos dizer que o governo foi vitorioso no legislativo esse ano? Olha, a análise, o balanço geral é de que o governo foi vitorioso sim, né? É óbvio que não foi vitorioso em todas as pautas, né? E nem em todas as modalidades de projeto. Eu acho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o que chama a atenção é o número de medidas provisórias que perderam a eficácia nesse governo. Mas é um governo que, em linhas gerais, quando a gente compara com o resultado de outros governos, né? Pegando ali desde o Fernando Henrique no primeiro e no segundo mandato, até o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um governo que dentro desse primeiro ano, né, dentro desses, digamos, 11 meses de governo, né, não vou considerar aqui esses dias iniciais de dezembro, mas pegando até o dia 1º de dezembro, é um governo que segue na média dos outros em termos de sucesso legislativo, em termos de quantidade e porcentagem de projetos que o executivo enviou para o legislativo e que foram aprovados, né? Eu até trouxe o dado fresquinho aqui para vocês, né? Mas, por exemplo, o Lula chega até o dia 1º de dezembro, né, com uma taxa de sucesso de 27%. E aqui cabe a gente lembrar que, em média, um projeto de lei demora 1.000 dias para tramitar. Então, só nesses 365 dias, né, menos aí, óbvio, o governo conseguiu aprovar um número significativo de propostas e tem propostas que ainda estão tramitando e que devem ser aprovadas ali no decorrer do segundo e terceiro ano de mandato, né, dentro da média estipulada. Mas é um governo, né, que chega com 27% de sucesso e com números muito parecidos com o que a Dilma atingiu no primeiro e no segundo mandato, com números muito parecidos com o que o Fernando Henrique também atingiu no primeiro e segundo mandato, né? No primeiro mandato, nesse mesmo período, né, de 11 meses de governo, o Fernando Henrique conseguiu 27% de sucesso legislativo. No segundo mandato, esse número cai para 20%, mas o Lula segue no terceiro mandato dentro dessa média, né? Agora, o que chama atenção é que é um número menor quando comparado ao primeiro mandato do Lula e ao segundo mandato, né? O Lula em 2003 e o Lula em 2007, né, conseguiu taxas de aprovação logo no primeiro ano, acima dos 50%, né? E esses números muito garantidos por conta da aprovação de medidas provisórias, né? Que hoje eu diria que é a grande pedra no sapato do Poder Executivo. E não é nenhum problema tanto de base aliada. Eu acho que, acredito, né, que o Lula conseguiu ali fazer alguns ajustes nos ministérios para
consolidar essa base de apoio, também, né, óbvio, usando a ferramenta da liberação de recursos, mas no que diz especificamente a medida provisória, né, o Lula chega agora, né, até o início de dezembro, com apenas 16%, né, das medidas provisórias aprovadas, né, isso é um número muito baixo comparado a outros governos e comparado ao primeiro e segundo ano de mandato dele, né. Boa parte das medidas perdeu eficácia, porque o tempo de tramitação é 120 dias, né, 60 prorrogáveis por mais 60, mas essa perda da eficácia de o Congresso não analisar as medidas provisórias, a gente pode acreditar muito mais a um problema de articulação entre a Câmara e o Senado, em uma disputa política mesmo, entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, do que, de fato, um problema diretamente ligado ao Poder Executivo e à construção de uma base sólida de apoio dentro do Legislativo. Mas é importante destacar, né, esse conflito das MPs, né, sobre o rito de tramitação, né, então hoje o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não concordam sobre a formação da comissão mista que tem que ser designada para analisar as medidas provisórias, então existe ali uma disputa do número de integrantes que essa comissão tem que ter, e por isso nem a Câmara nem o Senado até agora conseguiram resolver essa questão, né, porque o Senado alega que a Câmara tem uma sobre-representação, tem mais tempo para analisar a medida do que quando comparado ao Senado, só que ao mesmo tempo o Poder Executivo também se mantém neutro nessa disputa. Então, por mais que não seja diretamente associado a uma base estável de apoio, né, ao Lula tentando construir essa base de apoio, é um problema que indiretamente o governo também está se mantendo neutro, quando poderia se posicionar e ser mais incisivo, porque é uma medida que é do Poder Executivo, só o Poder Executivo pode propor, e o Executivo parece estar bem quietinho na dele, evitando maiores conflitos, justamente porque já tem um legislativo em que conseguir uma base mais sólida de apoio já foi custoso para o governo dentro desses 11 meses, né? Então, a gente começa o governo Lula, né, com a retomada do presidencialismo de coalizão. Então, o Lula volta naquela ideia de distribuir pastas ministeriais para partidos aliados dentro do legislativo. Inicialmente, essa base de apoio, né, ela não chega a ser a maioria, ela não chega ao número de 256 deputados, né? E o Lula começa a enfrentar problemas dentro do legislativo para ter a sua pauta aprovada, né? Então, o arcabouço foi uma das primeiras medidas do governo que foi aprovada, mas foi aprovada na base de liberação de recursos. Por quê? Porque os parlamentares ali do Centrão, né, sobretudo do PP e do Republicanos, né, não queriam apoiar o governo, existe uma resistência de onde vamos nos posicionar, se é com o governo ou fora do governo, sendo que eles não estavam, né, dentro de pastas ministeriais. Então, para o arcabouço fiscal, existiu a liberação de emendas para se conseguir chegar nesse apoio, fora para outras medidas do governo também, até que chega no momento em que o Lula decide fazer a primeira mini-reforma, e, assim, só, né, acho que a título de curiosidade, o Fernando Henrique também, né, no primeiro mandato de governo, logo em agosto, setembro de 1995, também já teve que fazer uma primeira reforma ministerial para conseguir consolidar sua base de apoio, né? Então, o Lula seguiu, né, o que ele já tinha feito no primeiro mandato, também em 2003, né? Faz uma reforma ministerial e traz o Republicanos e o PP para dentro do governo. E aí as coisas melhoram um pouco a partir de agosto, né? Então, quando a gente olha para os projetos que estão andando em agosto, sobretudo da pauta econômica, você tem menos conflitos entre executivo e legislativo. A pauta caminhou muito melhor nesse período, né, de agosto até agora, né, do que quando comparado ao primeiro semestre do governo, em que ainda havia essa dificuldade na construção da articulação. Mas é um presidencialismo de coalizão, sem sombra de dúvidas, diferente, né? Ele não é mais só moldado ou totalmente baseado nas trocas ministeriais, né? O partido recebe o ministério e dá apoio. É um presidencialismo de coalizão que também está baseado, está alicerçado na liberação de recursos, e isso muito decorrente do que aconteceu na última legislatura, onde, né, entre aspas aqui, né, a gente viciou nossos parlamentares a conseguirem recursos em troca de aprovação de projetos, né? Então, e o Lula vem com um Congresso que é muito parecido com o da legislatura passada, e é um legislativo que está viciado em receber recursos mediante aprovação de pauta. Então, eu diria que hoje é um presidencialismo que trabalha com duas ferramentas principais: os ministérios
né, a distribuição de cargo e responsabilidade sobre políticas, e, ao mesmo tempo, liberação de recursos também. Joyce, só para esclarecer uma coisa assim, para as pessoas que talvez não estejam muito familiarizadas com como se dá a política, essa questão de voto em troca de emenda, isso significa necessariamente corrupção? Não, desde que nós estejamos falando das emendas individuais orçamentárias, né? Por quê? Porque as emendas individuais orçamentárias, elas estão previstas na nossa Constituição desde 1988, quando os próprios parlamentares definiram que o legislativo ia ter o poder de voltar a emendar o orçamento, né, a lei orçamentária anual. Então, é algo que está previsto dentro da nossa Constituição, é uma prática que acontece desde 1992, quando a gente tem o primeiro orçamento no qual o legislativo participa, de fato, com a proposição de emendas, né, e isso bem regularizado. E essas emendas, eu acho importante destacar aqui para os nossos ouvintes que essas emendas, elas não são fonte de corrupção. E por que elas não são fonte de corrupção? Porque existe toda uma regra para que aconteça não só a liberação do recurso dentro do Poder Executivo, né? Então, você precisa ter ali um ministro, o ministro precisa autorizar a liberação desse recurso, né? Esse recurso precisa passar pelas fases de empenho determinada pela lei, né? Então, vai passar pelo empenho, liquidação e valor pago, efetivamente. Mas tem umas regras anteriores que todo mundo esquece, que é a regra do momento da proposição dessas emendas individuais, né? Então, hoje, os parlamentares, eles têm obrigatoriamente que destinar 50% dos recursos que eles têm disponível com essas emendas para obras do Ministério da Saúde, né? Então, são obras que já são determinadas anteriormente pelo Poder Executivo, que vão ter prioridade ao longo do ano, e o parlamentar, ele tem que alocar 50% das suas emendas. É um valor significativo para essas obras. E aí o parlamentar, a única coisa que ele pode fazer, que ele é mais livre para fazer, é escolher o município no qual ele deseja ver essa obra sendo executada, né? Porque quando a gente fala de emenda individual, a gente não está falando de recurso, a gente não está falando, né, de um bolinho de dinheiro ou um bolinho de notas, que o parlamentar vai pegar na mão e vai sair distribuindo na sua base eleitoral. A gente está falando de uma obra que vai ser liberada pelo Poder Executivo e que vai ser construída em um município, em uma cidade. E hoje existe essa regra, 50% precisa ir para o Ministério da Saúde. Os outros 50% precisam ser alocados em obras que o Executivo definiu durante a LDO, durante a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que vai direcionar os gastos e as obras do governo que vão ser prioridade ao longo de um ano, e os parlamentares, eles vão ter que destinar os outros 50% para essas obras que são definidas na LDO, né, que são definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, novamente, cabe bater aqui na tecla, é proposta pelo nosso Poder Executivo. Poder Executivo aqui entendido como o nosso presidente e os nossos ministros, né? Então, o parlamentar, ele fica um pouco engessado. Não é como se ele pudesse escolher. Vamos supor aqui, né, dar um exemplo. Vamos supor que durante a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo não tenha proposto nenhuma obra de construção de hospital. Então, não está previsto construção de hospital. Quando o parlamentar vai fazer uma emenda na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ele não pode criar a construção de um hospital. Por quê? Porque essa construção, essa obra não está prevista na LDO. Então, ele precisa obrigatoriamente pegar a lista de obras, a lista de programas, de políticas que vão ser prioridade, que foram definidas na LDO, e alocar o seu recurso, designando basicamente a cidade, o município, de destino que esse recurso vai ser destinado, né, que essa obra vai acontecer. Então, não tem corrupção nisso. No momento de apresentação, elaboração e execução de uma emenda, infelizmente ou felizmente, né, eu diria felizmente, não tem corrupção. É algo que segue a regra do nosso jogo, que está na nossa Constituição desde 88. Onde é que a corrupção pode acontecer? No momento da contratação, no momento em que vão executar a obra e aí as prefeituras vão negociar com as empreiteiras, vão fazer os orçamentos para ver fornecimento de material, mas aí já saiu da alçada dos nossos parlamentares, né? Os parlamentares não podem interferir na execução dessa obra, né? Ao contrário do que você disse, essa ideia de corrupção está meio espalhada pela imprensa, né? Sempre que a imprensa fala em emendas, a gente tem sempre um tom assim negativo de corrupção. Dudu, a cobertura da mídia foi bastante distinta durante o ano,
levando em conta Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Arthur Lira sempre muito criticado, o Pacheco contou com a graça da mídia, pelo menos durante parte do ano. Como você avalia assim, a cobertura da mídia sobre o legislativo e também sobre essa relação entre os poderes que a Joyce citou anteriormente? Então, André, eu acho que a gente tem que olhar para a cobertura midiática sobre o legislativo com pelo menos dois olhares diferentes, né? Depois tem a questão da relação, mas primeiro o legislativo por si só. A gente tem uma cobertura da Câmara e uma cobertura do Senado, que são, principalmente se a gente considerar os presidentes, cada um, que são bem distintas. Na Câmara, a gente vê uma total falta de boa vontade, né, por assim dizer. Vou usar esse termo porque eu vou usar o termo com o Senado. A gente vê uma falta de boa vontade com a Câmara que a gente não vê com o Senado. Por quê? Há já, né, desde o governo Bolsonaro, a condição e a percepção e a investigação sobre o Arthur Lira e a cobertura da mídia já tem uma posição muito clara sobre quem ele é desde o início. E eu acho que o Arthur Lira também nunca escondeu quem ele era em nenhum momento e se posicionou, né, de forma bem clara sobre como ele gostaria de lidar com a mídia ou com as pessoas descobrindo as questões que são relacionadas a ele. Então, toda essa questão que envolve o Arthur Lira, que ele processa jornalistas porque estão divulgando notícias sobre ele, e todas essas questões que ele tem, e que muitos jornalistas acusam ele de perseguição, né, demonstram que a relação não seria fácil desde o início, e isso não é apenas com jornalistas, vamos dizer, de esquerda. A mídia tradicional tem problemas com o Arthur Lira, e eles não tiveram nenhum esforço de fazer uma cobertura positiva dele. E eu acho que também ele não fez nenhum esforço para se demonstrar de forma positiva e fazer acenos para mostrar que ele estava fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que o Arthur Lira teve uma cobertura bem crítica, e houve muita crítica e muita investigação sobre a sua base aliada. Vamos dizer, a base do Arthur Lira, principalmente o Centrão, foi muito atacada durante o ano todo, e a cobertura foi bastante crítica quanto a eles. Quanto ao Rodrigo Pacheco, não, né? Como a pergunta traz, o Pacheco contou com alguma boa vontade, né? Muito, né, ao longo desse ano, principalmente por ser considerado essa pessoa que pode salvar o legislativo ou a imagem do legislativo de uma ruína que é o Arthur Lira, e ao mesmo tempo pode ajudar não só o Lula, mas principalmente o STF nessa conexão para criar uma harmonia entre os poderes e permitir a governabilidade do país. Então, o Rodrigo Pacheco ele era visto muitas vezes como essa pessoa capaz de criar uma harmonia. E acho que esse, o melhor exemplo para a gente perceber como a imagem do Rodrigo Pacheco era positiva, ou era vista como positiva durante muito tempo, é a sugestão que aparece na mídia que ele poderia ser um ótimo ministro da STF. Essa sugestão demonstra muito como ele é visto como um cara parcimonioso, uma pessoa que transita na política e na justiça, que teria conexão e teria capacidade de fazer os vínculos e as conexões importantes para o governo, né, pensando no governo Lula, nesse caso que eles estão dizendo ali, para criar uma conexão boa e criar um vínculo que o STF fosse menos invasivo ao legislativo. Então, essa é uma boa imagem que a mídia cria do Rodrigo Pacheco aqui. Só que o Rodrigo Pacheco também demonstra e bota suas asinhas de lado, e a mídia também começa a cobrir isso. O melhor exemplo é a proposição sobre o judiciário. Né? Essa proposição é muito bem clara, que ele né, parte do Senado, demonstrar e colocar um limite no judiciário. Então, a gente percebe esse ponto, e parte principalmente do Rodrigo Pacheco, porque é ele quem tem que colocar a pauta em votação e em discussão. Então, o Rodrigo Pacheco ali, ele coloca a sua posição. E as discussões que também começam a surgir sobre ele querer ser candidato à presidência do Brasil e inicialmente ao governo de Minas Gerais, também demonstram a mesma coisa. Demonstram que agora já há uma construção de que agora não é mais o Rodrigo, ministro do STF, mas agora é o Rodrigo político. O Rodrigo Pacheco político. Então, agora ele é um político e ele começa a ter uma imagem um pouquinho menos positiva nesse ponto. E até a ideia de pensar a sucessão do Rodrigo Pacheco piora a imagem dele. Né? Se o Arthur Lira não tem esse problema, porque pior do que está, né, não fica para ele a imagem, usando a célebre frase do Tiririca, ele já está mal, o Rodrigo Pacheco faz muito.
faz muita diferença como ele tem articulado, pensando o seu sucessor, e aqui, né, a mídia, né, dando um spoiler, porque ele já estava a mídia trata como se o candidato do Rodrigo Pacheco hoje fosse o Alcolumbre, né, o Davi Alcolumbre. Isso já demonstra um pouco um incômodo da mídia com ele. Então, a gente vê que ele se desgastou um pouco nesses últimos 6 meses. E aí a gente tem a relação executivo e legislativo. Eu acho que a relação, e aí novamente, a relação executivo e legislativo tem 2 pontos, né, para fechar nessa questão, para não ficar também muito longo para quem está nos ouvindo, que é a economia e todo o resto do governo. Essa é a grande divisão que a gente vê no legislativo. A economia, ela tem um tratamento pela mídia muito cuidadoso. A mídia trata com muito carinho e muito cuidado tudo que o Haddad propõe ao legislativo. Todas as propostas, concorde ou não a mídia trata com cuidado e tenta ao máximo fazer uma cobertura grande com todas as posições e, de certa forma, defendendo uma austeridade fiscal e, muitas vezes, defendendo a posição do Haddad diante do legislativo. Então, há muita defesa do governo nesse ponto, né, porque aí, no caso, é o Haddad e a proposição do Haddad, contra uma Câmara e também um Senado que estão tentando, ao máximo, prejudicar a austeridade do governo. Então, quando o legislativo coloca as emendas, vai emendando os projetos, vai dificultando os projetos do Haddad de terem sucesso, a mídia, de certa forma, vai criticar o legislativo por não estar ajudando e favorecendo esse ponto, mas também vai criticar o Haddad, porque o Haddad devia ter se prevenido disso, né? O governo deveria saber o que ia acontecer, né? Então, há esse ponto. Então, esse ponto aqui há um certo, vamos dizer, uma benevolência com o governo, que é uma crítica ao legislativo. Agora, nos demais temas, não. Os demais temas é crítica para os 2 lados, os 2 lados são criticados, porque não há benevolência, não há boa vontade, os jornais criticam os posicionamentos e principalmente a falta de articulação do governo, muitas vezes. Né? Eles criticam o que o governo não articula e, principalmente, também a sanha dos deputados em quererem ganhar sempre. Isso que a Joyce trouxe sobre as emendas é muito criticado na mídia, porque eles entendem que os deputados não pensam no que é melhor para o país em si, eles querem apenas sair beneficiados ao final do projeto, sempre. E isso é bem criticado pela mídia ao longo desse ponto. Qual é o único ponto, além da economia, né? Qual foi o único momento que, de certa forma, a mídia poupou o legislativo? Quando a gente tem o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é um momento que a mídia, de certa forma, traz uma trégua a todos os poderes e, de certa forma, traz uma visão positiva, importante do legislativo e traz, principalmente, um bom posicionamento. Né? Aí há um elogio a como o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira se posicionam junto do Lula e da Carmen Lúcia. Então, há todo um posicionamento dos 3 poderes articulando pelo fortalecimento da democracia. Então, esse é o ponto de divergência. Agora, se a gente pode falar algo sobre a cobertura desse ano, é uma cobertura extremamente crítica ao Legislativo, e eu acho que não sem razão. O Legislativo, esse ano, acho que o governo Lula trouxe, né, assim como a Joyce já explicou. A Joyce explicou como aconteceu a questão com a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula e como o Legislativo é bem parecido. A mídia trouxe um pouco a imagem de que, se no governo Bolsonaro já era ruim, né, o governo Bolsonaro já era muito ruim você ter um legislativo assim, com o governo Lula, que estaria tentando algo diferente, um legislativo que age dessa forma seria ainda mais insustentável, né, que age dessa forma egoísta. Mas também é importante destacar que há um ponto que eles são favoráveis ao legislativo, que é a briga com a judicialização excessiva que o STF faz. Então, a judicialização excessiva é criticada, eles, de certa forma, defendem o legislativo, mas também falam que o legislativo precisa se reorganizar e agir para que o judiciário não tenha que judicializar tudo a todo momento. Caminhando para o encerramento, por fim, 2024 é um ano importante, é um ano de eleições municipais e também será um momento de negociações para as sucessões do Lira e Pacheco, que vão exercer o último ano de mandato, né, em 2024. Mandato como presidente. Já há candidaturas no horizonte para sucedê-los? E, Dudu, o que podemos esperar da mídia em 2024 na cobertura do Congresso? Pergunta para os 2. Eu sempre costumo
começar falando que é muito difícil fazer esse exercício de futurologia dentro da política, né? Porque muitas coisas podem mudar até o final de 2024, né? Ainda mais quando a gente está falando de Arthur Lira, que é um grande interpretador das regras e mestre em achar lacunas, né? E dupla interpretação, né? Mas na Câmara nós já temos, sim, alguns nomes, né, para substituir o Arthur Lira, alguns nomes que, assim, acho que a substituição, a gente deve pensar não a substituição por alguém que vai ser idêntico ao Arthur Lira, né, mas ali são nomes possíveis que o próprio PP de Arthur Lira estaria disposto a apoiar de alguma maneira, né. Então, os nomes mais cotados hoje é o do Elmar Nascimento, né, que hoje está no União Brasil, né, do Antônio Brito, que é do PSD, e do Isnaldo Bulhões, que está ali, né, no MDB, o MDB de Alagoas, né? Esses são os três nomes que você ouve os murmurinhos dentro da Câmara de possíveis sucessores de Arthur Lira. Mas a gente não tem nenhum posicionamento, por exemplo, do governo, né? A tradição do governo, né, por mais que não seja muito comum a gente falar disso, né, principalmente do Lula, né, do Fernando Henrique também, mas é sempre tentar fazer com que o presidente da Câmara seja mais próximo do Poder Executivo, né, o partido que vai escolher ali o presidente da Câmara esteja mais alinhado com o partido do presidente, né, e que, de certa forma, existe até um acordo, né, então, o PT vai apoiar a candidatura, de repente, de algum nome do MDB ou de algum nome do PSD, mas nesse cenário que se formou com esses nomes, acho muito difícil o PT apoiar, né? Por quê? Porque nenhum desses partidos tem um número, com exceção do União Brasil, né? O MDB e o PSD não têm números tão significativos de parlamentares, de deputados dentro do Congresso. Então, caso seja um deputado do PSD ou do MDB, eu acho que haveria espaço para que o PT lançasse um candidato próprio, para que o governo arriscasse mais, seja alguém do PT ou seja alguém mais próximo ali, PDT, PCdoB, alguém mais ligado até em termos de afinidade ideológica com o PT. Agora, se a União Brasil decidir lançar, a União Brasil já tem uma base mais significativa de parlamentares, né? Então, provavelmente, aí vai depender das configurações, acredito que possa ser uma jogada do governo apoiar o candidato do União Brasil. Mas o que eu acho importante ressaltar é que eu também não deixaria de lado a possibilidade de Arthur Lira tentar uma reeleição, né? Sabe aquele, tem 1% de chance? Eu não descarto 1% de chance de que Arthur Lira tente uma sucessão. E tem um fator importante, né? Desses três nomes, né? Nenhum nome é um nome que agrada tanto ao próprio Arthur Lira, né? Não é um nome que foi indicado por Arthur Lira. São nomes que as próprias legendas partidárias estão cotando, mas não, assim, sem consultar Arthur Lira, né? Então, a gente não sabe, ao longo de 2024, se o próprio Arthur Lira não vai formar o seu sucessor, né? E pode vir da onde a gente menos espera. Então, a disputa eu ainda deixaria meio em stand-by, né? Ainda tem muita água para rolar em 2024, muito acordo político para acontecer, para a gente ver como que vai ser a sucessão. E, além disso, né, 2020, eu acho que, completando até um pouco da fala do Dudu, em 2023, a gente viu um legislativo que foi muito mais operante em termos de uma pauta econômica. Então, a meta fiscal, né, o projeto da meta fiscal, se deu certo ou não, mas andou para frente, foi aprovado, a gente vai sair, né, tudo indica que até o final do ano a gente vai ter uma proposta de reforma tributária aprovada também, já saiu da Câmara do Senado, agora o texto está em revisão na Câmara. A gente tem o programa Desenrola, que também é um programa voltado para a área da economia, a gente, né, saiu agora recentemente, né, fresquinho, essa semana, com o projeto que traz a taxação das apostas, também aprovado. Então, são pautas econômicas que são importantes para a arrecadação do governo, para o aumento da arrecadação do governo, que o governo obteve sucesso, né? O governo, ainda com certa dificuldade, com negociações, obteve sucesso. Então, para 2024, ficam as reformas talvez mais difíceis, né? A gente vê o Arthur Lira a todo momento pontuando que ele quer fazer a reforma administrativa, né? É algo que o governo até então não tem tocado muito no assunto, porque sabe que vai afetar um pouco do apoio que o governo tem hoje na questão da reforma administrativa. Então, para 2024, eu acho que o governo vai começar a ter que
travar batalhas de projetos de lei, né, de pautas que não são tão econômicas, e aí sim vai encontrar uma resistência dentro do Congresso, e a gente vai poder ver, talvez mais de perto, como é que o Arthur Lira vai se comportar em relação ao próprio governo, e a gente já vai começar a delinear, ter uma visão melhor, na verdade, de quem vai ser seu possível sucessor. Então, eu acredito que nessas pautas que são mais duras para o governo, que a gente vai começar a ver a partir de 2024, a gente vai começar a ver de forma mais clara quem é que o Arthur Lira vai escolher como sucessor, porque pauta econômica é um pouco consenso com esse legislativo mais de centro-direita que a gente tem. Então, é o consenso da pauta que dá para passar com um poder executivo mais de centro-esquerda, né? Isso é um ponto. O Brasil precisa de pautas econômicas, com esse Congresso centro-direita e com o poder executivo à centro-esquerda, é a pauta possível no momento. Agora, para 2024, vem as pautas mais duras, vem as pautas em que não tem tanto acordo. E aí a gente vai poder ver de forma mais clara, não só a atuação do Lira, né? A atuação dele esse ano, comparada à última legislatura, ficou um pouco mais apagada, porque havia mais consenso nas pautas, mas para 2024 a articulação vai ter que ser construída muito bem dentro da Câmara. E aí a gente vai poder ver mais de perto os possíveis sucessores. Eu acho que 2024 é o ano em que vamos treinar os sucessores à presidência da Câmara. No Senado, né, o Senado tem também o protagonismo de aprovar leis, né, mas acho que o Senado trabalhou muito mais no sentido do próprio Poder Judiciário, né, então nas indicações dos ministros, na indicação até da Procuradoria, da PGR, né, então o Senado foi mais para a área de atuação dele, né, que é essa área mais voltada para a aprovação de tudo que acontece, ou da maioria das coisas que acontecem no Judiciário, né, mas para 2024, por exemplo, a gente não tem mais tanto essa sucessão de ministros, nem da Procuradoria. Então, o Senado volta a ficar mais atuante, ainda mais na pauta legislativa. E o nome que surge dentro do Senado é o do Davi Alcolumbre, né? É o único nome que eu vejo surgir, e até tem, assim, bastidores, né, de novo, para a gente observar em 2024, é porque o PSD, né, do Kassab, quer trazer o David Alcolumbre para o partido, né? Hoje o David Alcolumbre está na União e a expectativa é que ele passe para o PSD, né? O Kassab está tentando negociar essa migração partidária, né? E aí o PSD teria o comando, né, possivelmente do Senado nessa sucessão. E o que está muito alinhado, entrando na pauta de eleições municipais de 2024, o Kassab já falou, né, que o PSD, ele com o PSD pretende fazer mais de 1.000 prefeituras, né? Pretende conseguir eleger mais de 1.000 prefeitos, né? Se vai conseguir, é óbvio que a gente não sabe ainda, mas ao que tudo indica, o PSD está fortemente voltado para os resultados das eleições municipais, que obviamente tem ali uma correlação com as disputas tanto da Câmara quanto do Senado, né? A gente sabe que a negociação de pautas também perpassa por olhar para os municípios, né, para quais elites políticas, para quais partidos, para quais prefeituras estão ali sendo comandadas por partidos aliados, né, até na própria distribuição das emendas individuais, né, tem esse olhar de tentar ver qual é a relação que o partido tem com a prefeitura, para ver se vai conseguir acreditar, né, trazer o crédito da obra, né, se de repente o deputado vai poder ir no município em que o prefeito é da base dele e falar, olha, eu ajudei esse prefeito, eu sou do PSD, e ajudei esse prefeito, que também é do PSD, a conseguir essa obra. Então, 2024, com eleições municipais, eu acredito que tem os partidos tentando conquistar mais municípios, não sei ainda qual vai ser a estratégia do PT para as eleições municipais, né, o PT não saiu muito bem nas últimas eleições municipais. E o outro ponto também importante, que está diretamente relacionado com o legislativo e traz o tema das eleições municipais, é que de agosto para frente, de agosto do ano que vem para frente, a gente tem um legislativo esvaziado. A gente tem um legislativo que vai ser pouco operante, vai, lógico, olhar algumas pautas, mas vai ser menos operante, porque você vai ter os deputados, você vai ter deputados que vão se licenciar para concorrer às prefeituras, e você vai ter os deputados que decidiram não concorrer apoiando os seus candidatos a prefeito. Então, você vai ter muito mais aquele retorno dos parlamentares, dos deputados e senadores às suas bases eleitorais, tentando ajudar a eleger seus prefeitos, né? Então, para 2024, se a pauta já foi, né, meio
tortuosa, caminhou, mas foi meio tortuosa. Em 2024, eu acredito que o governo vai ter mais dificuldade no que a gente diz respeito à governabilidade. Primeiro, pelo conteúdo das pautas que estão para vir, né? Então, acabou um pouco pautas econômicas, a gente precisa agora olhar os resultados do que vamos mudar na economia, e precisa começar a vir as outras pautas, as outras promessas de campanha, que não é consenso dentro do legislativo, então vai ser mais difícil, e ao mesmo tempo você vai ter um legislativo que vai caminhar muito mais devagar a partir de agosto, quando a campanha eleitoral definitivamente começar, né? E, Dudu, como você imagina a mídia cobrindo esse ano, teoricamente, mais curto no legislativo, e essas disputas todas, Lira, Pacheco, campanhas municipais? Então, André, acho que a mídia vai ganhar um grande playground, né, para fazer a cobertura dela, porque é tudo que ela gosta. Vai ser um legislativo que vai ser uma ótima pauta de críticas para essa grande mídia que se posiciona dessa forma. E por que eu começo falando assim, né? Vamos, né, olhando tudo que a Joyce disse, se a gente olhar os 3 candidatos que a Joyce trouxe, nenhum conta com uma benesse de uma boa visão da mídia brasileira hoje, né? Se a gente pensar nos candidatos, o Elmar hoje ele é muito, a imagem dele é muito aproximada ao Arthur Lira, então ele é quase tratado como se fosse um subserviente ao Arthur Lira. Há um posicionamento, e se a gente leu todos os momentos de transição, e principalmente quando o governo Lula está tratando os novos ministros, a gente percebe que o Omar aparecia muito como porta-voz do Lira. Então, esse é um personagem que, de certa forma, está muito associado na mídia ao Arthur Lira. No caso do candidato do PSD, talvez ele tenha um pouquinho mais de boa vontade, há uma boa vontade da mídia, porque há uma boa vontade com o Kassab, né? Hoje há uma boa vontade da mídia brasileira com o Kassab, principalmente pela sua proximidade com a mídia paulista, tanto que a gente tem visto, né, eu tenho acompanhado muito a mídia paulista nesses últimos dias, e é sempre os acenos do Kassab, se aproxima com Lula e quer todas essas notícias que a Joyce trouxe, todas essas informações que a Joyce trouxe, elas são apresentadas pela ótica do Kassab. Então, o Kassab se aproxima do Lula e fala que quer trazer o PSD com mais de 90 prefeituras. Então, há uma boa vontade com o Kassab nesse ponto. Então, talvez esse candidato tenha uma aura positiva nele. E o candidato do MDB do Alagoas é um caso extremamente complicado. Temos ainda um candidato aí totalmente incógnita, porque traz 2 figuras, talvez, que estão em batalha em Alagoas, mas que também a mídia não sabe muito bem. Assim, ela não gosta do Arthur Lira, mas ela tem sentimentos conflitantes contra o Renan. Ela não gosta muito do Renan, mas o Renan tem bons posicionamentos, às vezes, principalmente na CPI da Covid, que eles gostam, então eles não sabem muito bem o que eles querem do Renan. Então, acho que a Câmara vai ter muito essa visão de ser criticada, principalmente por isso que a Joyce trouxe, que é a influência da eleição na pauta. E aí, esse ponto que a Joyce trouxe no final, que o governo pode ter dificuldade nas suas discussões sobre os pontos que não são consenso na Câmara, vão trazer uma questão que, para a mídia, é um ótimo espaço para críticas, que é o fato que a Câmara não vai querer votar nada polêmico às vésperas de uma eleição, né? Então, ninguém vai querer arriscar a sua candidatura como prefeito ou a candidatura do seu apadrinhado a prefeito ou prefeita com uma votação extrema, uma votação delicada, uma votação que seja um caso com algo que possa não prejudicar a população em si, mas que possa, principalmente, ser usado na eleição e na campanha, né? Um exemplo, por exemplo, não vai acontecer, ok? Mas vamos supor que a gente tivesse um projeto de lei para a legalização do aborto, e você fosse votar isso próximo de uma campanha eleitoral. Imaginem como uma sociedade conservadora iria aceitar você votar favorável, e como ela iria aceitar você votar contra. Então, esse é um bom exemplo, um exemplo um pouco radical, mas é isso que eu quero trazer. Pautas que possam prejudicar a sua campanha eleitoral ou de alguém que você apadrinhe,
não devem ser votadas próximas à eleição. Devem ser votadas apenas depois ou bem no início do ano, quando a gente ainda não tem muito, essa preocupação da votação ainda não acontece. Então, acho que eu diria que talvez até março, estourando abril, seria um tempo em que uma votação dessa poderia acontecer. Se não acontecer até abril, acho que é só depois de novembro. Não acho que nada muito polêmico aconteça nesse meio termo por isso, porque há uma preocupação com as campanhas. Os deputados terão muita preocupação em não prejudicar as candidaturas e as campanhas municipais. E no Senado, né, pensando o que a Joyce trouxe, eu acho que o Davi Alcolumbre não é um nome que a imprensa gosta tanto, né? Acho que também ele é um caso que há um amor e ódio aí muito grande, né? O amor está mais associado, acho que a quem é o Alcolumbre, né, em si, e a posição dele na época que ele foi presidente do Senado, né, não é tão feliz, eles não gostam tanto, não sentem tanta saudade. Então, eu acho que o Alcolumbre não é um nome que os agrada tanto. Mas se ele for ao PSD, talvez não seja dos males o maior. Ele pode ser uma questão importante, positiva. O que eu acho que vai acontecer também, né, pensando no governo, que a Joyce trouxe bastante. Acho que se o governo sugerir essa proposta que a Joyce trouxe, que para mim faz muito sentido também, um candidato do PT em uma situação específica, né, ou seja, não há um candidato do Arthur Lira propriamente em um partido grande do Centrão que poderia prejudicar o governo, se houver um candidato menor, acho que os jornais vão bater bastante na tecla do caso Eduardo Cunha. Então, de como a Dilma errou em não apoiar o Eduardo Cunha, e isso criou uma bola de neve para ela dentro da Câmara dos Deputados, e isso acabou prejudicando a governabilidade dela. Então, eu acho que a mídia vai aproveitar para trazer muito dessa discussão novamente, né? Vão abusar dessa comparação, se acontecer algo parecido, Lula, Dilma, exatamente nessa situação. Eu concordo com tudo que a Joyce disse nesse ponto, acho que o governo só vai arriscar se tiver uma sinalização muito clara que os riscos são muito menores do que os possíveis benefícios, né? Porque é o que a Joyce disse. Se você for contra a União Brasil, se você perder, a derrota é muito grande. Há uma chance de um Eduardo Cunha 2.0, né, nesse sentido. Claro que não como quem era o Eduardo Cunha, mas no sentido que o preço a se pagar é muito maior. Então, eu acho que é nesse ponto. E no Senado também há uma possibilidade. Hoje tem-se uma porta maior no Senado pela falta de candidatos, a não ser o Davi Alcolumbre. Agora, não dá para você se colocar contra o Davi Alcolumbre de forma leviana. Ele é uma pessoa muito forte e muito influente dentro do Senado para você arriscar tentar derrotá-lo. Então, é a mesma coisa. Para você tentar derrotar o Davi Alcolumbre, você tem que ter certeza que você vai ganhar. Porque ele é uma pessoa que é muito arriscado você perder. Então, eu acho que a mídia vai trazer bastante dessa discussão, mas eu acho que eles vão criticar exatamente o que o Joyce disse, a falta de atuação do Congresso, e vão forçar bastante a questão econômica, que já estão forçando, né? É importante destacar. A cobertura da mídia já tem destacado isso, que em 2024 o Haddad tem uma votação ainda mais importante do que a meta fiscal, que ela precisa ganhar e que ele precisa vencer. Então, eles já estão acenando com a importância da economia para essa discussão. Então, acho que vai ter um pouco dessa influência da política nessa cobertura da grande mídia em 2024. É isso, gente. Chegamos ao fim. Queria agradecer a participação da Joyce mais uma vez. Joyce, muito obrigado. Eu é que super agradeço pelo convite, pelo prazer de estar aqui de novo, falando de um tema que eu gosto pouco, né? Gostamos pouco. E Dudu também, mais uma vez. Obrigado pela participação. Obrigado, André. Obrigado, Joyce. E esperamos que as coisas se resolvam melhor em 2024 nesse sentido, para que a gente não tenha que vir aqui ao final de 2024 para falar que a gente estava certo no final de 2023. Né? É um dos poucos momentos que a gente espera estar errado no final do ano, nessa retrospectiva e nessa ideia de pensar o que vai acontecer no ano seguinte. É isso. Para mais informação, acesse o nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a nossa democracia, apoie a campanha de financiamento coletivo do Manchetômetro. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro.
Obrigado e até o próximo episódio.